Então vamos lá. Ler o potenciômetro e girar as rodas. Então eu vou aqui no void loop e vamos incluir as linhas. Eu vou precisar de uma variável chamada leitura, que vai receber a leitura do pino chamado pot. Com esse valor de variável eu vou aplicar a função map nela. Então, ao aplicar a função map na variável leitura, a variável leitura que começa com o valor 0 e termina com o valor 1023, que eu quero que a variável ângulo receba o resultado de map. Então, quando leitura for 0, ângulo vai receber 0. E quando leitura for 1023, a variável ângulo vai receber o valor 180. Tendo essa informação, é só mandar o servo girar direção.right e com o ângulo. Então só precisamos incluir a variável int leitura. Ao fazer a leitura analógica do pino pot, o pino pot é o pino A0. Então, ao fazer a leitura do pino A0, a variável leitura vai ter um valor entre 0 e 1023. Ao aplicar a função map na variável leitura e atribuir o resultado da função à variável ângulo, ângulo vai variar entre 0 e 180. Se nós simularmos, faltou incluir a variável ângulo. Então vamos dar uma paradinha. Vamos lá em variáveis e incluir a variável ângulo. Então já criei a variável leitura, a variável ângulo. Agora vamos simular. Então agora ele está seguindo a posição do potenciômetro. Se eu giro para um lado, se eu giro para o outro, ele vai acompanhando a variação do potenciômetro. Colocando na posição central, as rodinhas estão viradas para frente. Primeira etapa cumprida, ler o potenciômetro e girar a rodinha. Então isso aqui testamos, já funcionou. A próxima é verificar os botões de movimento e atuar no motor. Então, os botões de movimento são os botões que faz o carrinho ir para frente ou ir para trás. Esse botão e esse que vai atuar em cima do motor. Então no void loop, depois que nós fizemos a leitura e o ângulo da rodinha, vamos incluir as linhas que vão cuidar da leitura dos controles e ativação das saídas. Então o primeiro deles é ler os botões que atuam sobre o motor apenas, que são os botões de avante e arré. Então, verificando os pinos, para verificar o pino, eu usei a função if, ou seja, se o botão estiver pressionado. Então, se o botão para frente estiver pressionado, ou seja, resultar em 1, o que nós vamos fazer? Vamos mudar o motor, a saída do motor para frente em high e a saída do motor a ré em low. Então essas duas aqui são importantes incluir, porque aí senão você vai mandar o motor ir para frente, ele já estava ligado em ré. Então eu sempre vou, se o motor for para frente, eu desligo o motor a ré. Além disso, precisa acender a luz de freio, apagar a luz de freio, porque o carrinho vai estar andando.
e desligar a luz de ré. Então garantir que quando o carrinho estiver para frente, tanto a luz de ré esteja apagada, quanto a luz de freio esteja apagada. Tudo isso dentro do condicional IF, dentro das chaves do primeiro condicional, se o botãozinho para frente estiver pressionado. Se não, ou seja, se eu testei o botão para frente ele não está pressionado, se não, aí eu tenho outro se, então é o else if, se não se. Se essa condição for falsa, então, se não, eu vou ver se essa condição aqui é verdadeira. Que condição é essa? Se a leitura do botão, pino do botão a ré estiver ativado, é porque eu quero que o motor vá, então motor à frente low, motor a ré em high, eu quero que o carrinho vá para trás, então os dois comandos ativa o motor para ré e desativa o motor para frente. Como ele está indo em ré, desliga a luz de freio e ativa a luz de ré. Então somente se, né, o botão para ré estiver pressionado, então manda o motor para trás e não para frente, desativa a luz de freio e ativa a luz de ré. Bom, se essa condição também for falsa, ele vai testar um outro else, um se não, dessa condição aqui de cima. Então só vai ter else depois de um if. Então esse if aqui tem esse else, e dentro desse else tem um outro if. Ou seja, se os dois botões estiverem soltos, então, se eu não estou apertando o botão para frente nem para trás, eu vou desligar o motor, tanto para frente quanto para trás. Como o carrinho está parado, a luz de ré fica desligada e a luz de freio fica ativada. Então com isso já é suficiente para fazer, além de girar a roda do carrinho com o potenciômetro, concomitantemente, se eu apertar os botõezinhos de controle de avanço e retrocesso, o carrinho deve andar. Vamos fazer uma simulação. Lembrando que para o motor poder girar, o pino 11 tem que estar ativado, que é o pino de habilitação. Então o pino 11 é ele que vai habilitar o motor e posteriormente na atividade extra a gente vai controlar a velocidade de avanço do carrinho por esse pino através de um PWM, uma saída analógica. Então para isso eu tenho que ir lá em condições iniciais, no setup, e ativar o pino 11 para que o motor possa funcionar. Em condições iniciais, digital right, pino chamado motor em nível alto. Agora já podemos testar a simulação. Então, ao iniciar a simulação, o eixo do servomotor deve ficar posicionado de acordo com a posição do potenciômetro, e ao pressionar o botão, o motorzinho deve girar. Então apertei o botão para frente. Apesar do sinal estar marcando negativo, isso não é importante para a gente. No projeto, no protótipo, ele vai andar para frente. Se eu soltar o botão, acende as luzes de freio e o motor para. Se eu apertar o botãozinho para ré, a luz de freio vai apagar, a luz de ré vai acender, e o motorzinho que estava girando com sinal negativo agora vai estar girando com sinal positivo. Se eu travar o botãozinho segurando a tecla Shift, eu posso agora, em movimento a ré, controlar o giro das rodinhas sem comprometimento. Então o carrinho está andando e eu consigo girar as rodinhas com o potenciômetro. Ao soltar o dedo do botão, carrinho parado, motor parado, luz de freio acionada.